Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, ok? Desde já, muito obrigado aí por sua presença do outro lado. É isso aí. Muito obrigado por sua presença. E aí, vocês acham o que daquela questão sobre Jesus e os fariseus? Que os fariseus vão testar a Jesus, ou experimentar Jesus, ou criticar a Jesus? Na verdade, eles sempre estavam tentando pegar Jesus numa falha, fariseus e escribas. E Jesus faz a seguinte declaração, certo? Não diretamente para eles, mas para os seus discípulos, os seus ouvintes, outros que não eram os discípulos. E ele diz, olha, presta atenção, observe isso, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Certo? Está aqui em Mateus capítulo 15, versículo 10 e 11. E tendo convocado a multidão, os que não eram os discípulos, os 12, disse, ouvi e entendei. Ouvir e entender não é o que entra pela boca que o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim é o que contamina o homem. E aí? Você também acha que Jesus fez uma declaração, que a declaração de Jesus foi um atentado contra a higiene pessoal, a higiene na hora de se alimentar? Porque é isso que muita gente acha. Que lê esse versículo, esta passagem, não entendem, não compreendem. E muita gente faz declarações não condizentes com o texto, certo? Dizendo que Jesus fez uma declaração que era totalmente contra a higiene, as normas de higiene. Para começar, não havia essas normas de higiene todas no mundo antigo, ok? Só para começar, essas questões sanitárias. Na verdade, no Antigo Testamento, Deus começou a ensinar, através de Moisés, normas de higiene ao povo, certo? Quando eles estavam acampados no deserto, isso antes de entrar na terra da promessa, na terra prometida. Mas essas questões higiênicas não eram tão comuns como hoje em dia. E olhe que no mundo moderno que vivemos, mesmo assim, em certos lugares, certas pessoas não têm certos costumes de higiene pessoal, certo? Vale salientar que até outro dia na Europa, certo? As pessoas não tinham costume de tomar banho, principalmente dizem, né, que na França e alguns outros países da Europa, né? É só consultar a história para se informar sobre isso, livros de história. E algumas pessoas que vivem na Europa, até hoje na atualidade comentam que mesmo assim alguns franceses não têm um costume diário do banho, certo? Ok? E outros costumes de asseio e de higiene pessoal. E esta declaração de Jesus, o que fazer com ela? É uma declaração realmente contra a higiene pessoal? Para se ter uma ideia, se ter uma noção melhor, um entendimento melhor, a gente volta ao versículo 1, 2 e 3.
Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então veja bem, existem aí duas questões: a tradição e o mandamento. O mandamento de Deus é certamente a Torá, e a tradição são os comentários, possivelmente os comentários da Torá, certo? Certo? São os comentários que foram feitos a respeito dos mandamentos da Torá, certo? E certamente esse, com respeito ao lavar as mãos antes de comer, foi tirado do episódio em que os sacerdotes lavavam as mãos na bacia de bronze, que foi destinado inicialmente para Arão e seus filhos, e assim por diante para todos os sacerdotes, certo? Lavar as mãos e os pés ali na água da bacia de bronze, e principalmente antes de adentrar o lugar santíssimo, Santo dos Santos, ok? Possivelmente foi tirado disso, e aí eles fizeram esse acréscimo, fazendo disso um rito para toda a vida judaica e para todos os judeus com respeito à alimentação, visto que também uma vez, certo, a cada 7 dias, de 7 cada sábado o sacerdote tinha que comer o pão ali da proposição, antes disso substituído por substituía-se os pães, mas aqueles que eram retirados não eram jogados fora, os sacerdotes comiam, certo? Também tinham que estar com as mãos limpas, por isso também lavavam-se as mãos. Então, certamente esta tradição, esta cultura foi tirada daí. Como todas as outras tradições, sempre são tiradas do livro, da Torá, do livro da lei. Mas só que eles faziam disso algo superior à lei e ao mandamento de Deus. Então Cristo pergunta: por que vós também transgredis o mandamento? Então o mandamento é superior, a lei é superior, a Torá é superior à tradição, qualquer tradição religiosa de vocês, mesmo que sejam dos anciãos, certo? Mesmo que seja dos anciãos, eles vêm dizendo que os discípulos não respeitavam a tradição dos anciãos, ou seja, citou anciãos para dar maior veracidade à questão, certo? Mais importância, tradição dos anciãos. Mas aí Cristo sabiamente diz: vocês transgridem o mandamento de Deus, que é muito superior. Então aqui nós temos, gente, uma questão ritual e não higiênica, tá certo? O Deus que ordenou questões higiênicas lá no Antigo Testamento ao povo quando estava no deserto é o mesmo, certo? Ele jamais irá contra as questões higiênicas, ok? O texto aqui está se tratando de uma questão ritual de obediência à palavra de Deus, de obediência à Torá, no caso aqui. Então não se trata aqui especificamente de uma questão higiênica, sanitária, mas de uma questão ritual, ritualística, certo? Onde temos aqui a obediência, a tradição ou a obediência à palavra de Deus, certo? É outra coisa também para se observar: obediência à palavra de Deus, certo? Obediência à palavra de Deus e não à tradição. Então a palavra em primeiro lugar, a Torá em primeiro lugar, a lei e os mandamentos em primeiro lugar, porque são eles que determinam, que dirigem, que regem a vida do povo. Pelo menos assim deveria ser, não as tradições dos anciãos, ok? Então aqui temos esta questão
ritual, ritualística, religiosa, não uma questão higiênica. E também mesmo porque eles estavam sempre querendo pegar Jesus numa falha, pegar Jesus e seus discípulos de alguma falha, certo? Sempre viveram assim, os escribas e os fariseus, certo? Então, espero que essa questão tenha sido entendida, que Deus nos abençoe grandemente e poderosamente. Bye bye, tchau, tchau.